pessoal, bem-vindo à primeira aula de frações. Nessa primeira aula, nós vamos iniciar o estudo do primeiro capítulo, que é o uso das frações. Nosso primeiro item, nosso primeiro uso das frações que vamos estudar é o uso das frações para representar números racionais. Chama-se número racional todo número que pode ser escrito na forma de fração. Que forma é essa? Tá aqui, olha. A tracinho B, A sobre B. O que representa os números racionais. Então, olha, está dizendo aqui que o número racional pode ser escrito na forma de fração. Então, número racional Q igual A sobre B, onde A e B devem ser números inteiros, A e B pertencem aos inteiros, mas B não pode ser o inteiro zero. B tem que ser diferente de zero. Nessa notação aqui, nessa forma de representar, o A eu chamo de numerador, que é o de cima, e o B eu chamo de denominador. E aí a fração ela tem essa configuração, olha, numerador sobre um denominador. Essas designações de numerador e denominador têm razão de ser. Denominador significa aquele que dá o nome, e numerador significa aquele que dá o número de partes consideradas. Portanto, os nomes das frações dependem de quê? Do número de partes em que a unidade é dividida, esse é o denominador, número de partes em que a unidade é dividida, e depende também do número de partes que estamos considerando. Número de partes que estamos considerando é o numerador. O numerador, ele numera, ele me diz a quantidade de partes que eu estou considerando. E o denominador, ele denomina e ele diz quantas partes a figura foi dividida, a unidade da figura. Bora por um exemplo aqui. No exemplo A, eu tenho 2 quartos, 1 quarto, 5 quartos. Então, a figura aqui foi dividida em 4 partes iguais. O denominador, ele dá o nome, ó, quartos, e ele indica quantas partes foi dividida a figura. Foi dividida em 4. E o numerador diz quantas eu peguei, olha, 2. Aqui foi dividida em 4 e eu peguei uma. Aqui foi dividida em 4 e eu peguei 5. Como pode? 5, se eu dividir só em 4, é que, ó, olha só, olha o que ele diz bem aqui, ó, é o número de partes em que a unidade é dividida. Então, cada unidade é dividida em 4 partes, mas eu posso ter mais de uma unidade. Eu posso ter 2, 3, 4, só que elas têm que ser divididas na mesma quantidade. Então, se eu tenho uma figura que foi dividida em 4 partes, eu posso pegar todas as 4. Ficaria 4 quartos. Para eu ter 5, eu tenho que ter duas unidades. 2 unidades divididas, cada uma em 4 partes iguais. Aí de uma eu pego todas as 4 e da outra eu pego só uma. Aí eu tenho 5 quartos. Ok? Letra B. O exemplo B. Eu tenho aqui agora, olha, a figura foi dividida em quantas partes? Em 10. E quantas eu peguei nessa primeira? 3. Aqui eu peguei 5 décimos e aqui 7 décimos. Só isso. Isso aqui é suficiente para a gente visualizar inicialmente a fração sendo usada para representar números racionais e já dá uma entendida no que é o numerador e no que é o denominador.
Mais adiante eu vou chamar essas duas designações de termos, tá? Quando eu falar termos das frações, eu estou falando de numerador e de denominador, ok? Quais são os termos das frações? Numerador e denominador, ok? Bom, na próxima aula nós vamos estudar o uso das frações para representar objetos, figuras e conjuntos. Então, até lá!